Oi pessoal, nós vamos ver agora os operadores da linguagem C, bem como as estruturas que você vai utilizar ao longo do curso. Se você tiver qualquer dúvida com relação à linguagem C do 8051, você pode consultar o manual da Keio nesse link. Dentre os operadores aritméticos, tem-se operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e o módulo. Esse operador é um pouco menos utilizado, então a gente vai dar um exemplo. Nesse caso eu estou atribuindo a variável var 9 módulo 2. Nesse caso, o que a variável vai receber efetivamente é o resto da divisão desses dois valores inteiros. Assim, a variável assume o valor 1. Dentre os operadores relacionais, temos a operação de igualdade. Com esse operador relacional, eu posso verificar se uma variável é igual a uma determinada constante. Por exemplo, se você quer verificar se ela é diferente, este operador, que para testar se a variável é menor, menor igual, maior, maior igual a uma constante. Se você quer verificar se uma determinada condição é satisfeita e outra também é satisfeita, você utiliza esse operador relacional. Por outro lado, se você quer testar se uma condição é satisfeita ou outra condição é satisfeita, uma delas é suficiente, você pode utilizar esse operador. Isso aqui é para realizar a negação. Bom, agora vamos ver os operadores lógicos bit a bit. Esse E corresponde à operação de AND lógico. Essa barrinha corresponde à operação de OR lógico. Esse chapeuzinho corresponde à operação de OR exclusivo lógico. O til corresponde à operação de inversão. Então eles operam bit a bit nas variáveis que você estiver processando. Isso aqui rotaciona o conteúdo da variável para a esquerda de 1 bit. Isso aqui rotaciona o conteúdo da variável para a direita de 1 bit. Para realizar a atribuição, você usa um igual, então o valor colocado à direita é atribuído à variável da esquerda. Aqui se dá da mesma forma, só que antes de proceder à atribuição, a variável é somada a um determinado valor que você especifica do lado direito. Esse operador funciona da mesma forma, a exceção é que ele vai realizar uma operação de subtração. Para incrementar e decrementar, você pode utilizar o mais e o menos. Bom, a gente vai ver exemplo de todos esses operadores ao longo do curso. Vamos ver agora as estruturas para seleção, a iniciar com if/else. Você pode testar se uma determinada condição é verdadeira, utilizando, por exemplo, operadores relacionais. Se a condição for verdadeira, então você irá executar um comando em resposta ao fato dessa condição ter sido satisfeita. Se você quiser executar mais de um comando, você deve colocá-lo entre chaves, como mostrado aqui. Se porventura a condição não for satisfeita, você pode fazer um novo teste, utilizando else, if e testar uma segunda condição. Tendo sido essa condição satisfeita, você executa o comando em resposta a esse fato. Você pode, caso essas duas condições não tenham sido satisfeitas, testar uma terceira condição. Então você pode executar uma série de elses if, e se porventura nenhuma deles for satisfeita, você pode ter um comando default para essa situação. Você não necessita de utilizar todo o laço if/else. Eventualmente você pode utilizar só essa primeira linha. Você pode testar uma condição. Se ela for verdadeira, um determinado comando deve ser executado sem a necessidade de usar os demais braços do laço. No caso do switch case, você passa através do switch uma variável e através do case você testa o valor dessa variável. Se o valor contido na variável corresponder a essa constante, ele vai executar o comando especificado. Assim sendo, se essa condição for satisfeita, você não necessita testar os demais cases. Então você pode dar um break e ele encerra a execução do switch case. Mas, se essa condição for falsa, ele pode testar um outro valor, tendo sido essa condição satisfeita. Você pode executar outros comandos, mais de um. Tendo executado os comandos, então a gente repete a operação de break. Se porventura a variável não corresponder a nenhuma das constantes especificadas nos seus cases, você pode eventualmente executar um comando em resposta. Vamos ver agora as estruturas para repetição, iniciando com o for. No for, você pode inicializar uma variável e estabelecer uma condição de parada baseada nessa variável. A título de exemplo, eu posso inicializar uma variável i, por exemplo, igual a 0, verificar se ela é menor do que 5.
E cada vez que você executar o for, eventualmente você pode incrementar a variável i, de tal forma a verificar se o conjunto de instruções foi repetido pelo número de vezes que você estabeleceu. Vamos então agora ver a estrutura de repetição while. No caso do while, você testa uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, você executa de forma repetitiva as instruções que se encontram no laço. Eventualmente, essas instruções podem modificar a situação que está sendo testada de tal forma que, num determinado momento, ela deixa de ser verdadeira e você sai do laço. Por fim, temos o do while. No do while, você executa um conjunto de instruções e depois você testa a condição. Portanto, por pelo menos uma vez esse conjunto de instruções é realizado. No caso da condição while ser falsa. No entanto, se ela for verdadeira, você continua repetindo essas instruções que eventualmente podem alterar a condição aqui testada de tal forma que ela deixe de ser verdadeira e você pare de executar o laço do while. Nós já tivemos a oportunidade de ver o break na instrução switch case, quando o case satisfaz a condição da variável testada pelo switch e nesse caso ele interrompe a execução da estrutura. No entanto, o break pode ser também utilizado dentro das estruturas de repetição, for, while e do while. Dentro dessas estruturas, na execução de um determinado comando, você pode implementar o comando if e verificar se uma determinada condição é verdadeira. Se ela for, você pode eventualmente emitir o break de tal forma a sair da estrutura de repetição. Por outro lado, você tem o comando continue, que você pode utilizar também dentro das estruturas de repetição e igualmente fazer um teste através do if. Se esse if for verdadeiro, eventualmente você pode emitir o comando continue de tal forma a forçar a próxima iteração do loop sem que as demais instruções que se encontram abaixo do if sejam executadas. Vamos ver agora os tipos de dados da linguagem C. Então você tem variáveis do tipo char, que ocupam 1 byte na memória de dados. Ela pode ser do tipo signed e do tipo unsigned. No caso do tipo signed, ele varia de menos 128 a mais 127. No caso do unsigned, ele vai de 0 a 255. Na linguagem C do 8051, o short se equivale ao integer, de tal maneira que todos eles ocupam 2 bytes na memória de dados. E no caso do signed short, ele varia de menos 32.768 a 32.767. E no caso do unsigned short, ele varia de 0 a 65.535. Temos ainda as variáveis do tipo long, que ocupam 4 bytes na memória do 8051, assim como float, que também ocupa 4 bytes na memória do 8051. Além desses modos, o que é comum também ao ANSI C é o enumeration, no qual temos um exemplo aqui. É uma forma de criar a sua variável, assim como você cria na linguagem VHDL. Então eu criei uma variável mês do tipo enumeration e especifico os valores que essa variável pode assumir. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu crio então uma variável valor do tipo enumeration mês e quando eu atribuo o mês ao conteúdo da variável, efetivamente o que está sendo atribuído é o valor 7, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem agora outras variáveis que não são comuns ao ANSI C, que é o SBIT, SFR, SFR16 e o bit. A gente vai detalhar um pouco mais esses tipos de variáveis nos slides a seguir.